Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar.
Olá, amados e amadas do Senhor. Saúdo a cada um de vocês com o versículo lema para esta semana, que encontramos no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 32, quando os discípulos de Emaús diz um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele, Jesus, nos expunha as Escrituras? Que neste culto a palavra do Senhor também possa arder no teu coração, que você também possa permitir que a palavra do Senhor faça a transformação necessária. Nós celebramos este momento em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos nos achegar diante de Deus com o nosso coração agradecido, cantando Obrigado, Senhor. Pelo sol da manhã, Obrigado, Senhor. pelo dia que nasce, Obrigado, Senhor. pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, Obrigado, Senhor, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro, Obrigado, Senhor. pelo pão que alimenta, Obrigado, Senhor. pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, Senhor, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Senhor. Convido para termos um momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, em humildade nos achegamos na Tua presença, crendo e confiando na Tua graça e no Teu amor que nos acompanha todos os dias. Pai, Tu conhece cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Tu conheces, Senhor, toda a Tua história. Tu conheces, Senhor, aquilo que está machucando o coração neste momento. Sabe de todas as preocupações. Rogamos, Senhor, que por amor Tu venhas até nós, que Tu venhas, Senhor, nos ajudar. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Dá-nos ânimo para continuarmos. Cremos e confiamos, Senhor, neste amor que tem nos sustentado até hoje. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Cantamos o hino Pai de amor, aqui estamos celebrando a unidade. Pai de amor, aqui estamos celebrando a unidade. Somos teus filhos amados, nesta mesa da igualdade. Somos uma só família, somos um só coração. Deus, que a graça da partilha entre nós faz oração. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz.
gostoso chegar diante de Deus e derramar o nosso coração. Falar com Ele aquilo que está pesando, aquilo que está machucando. Ele nos conhece e Ele se importa conosco. Ele se importa com você. Por isso, fale com Ele. Não deixe passar oportunidades para falar com Deus. Deus está aí contigo e Ele quer te ouvir. Nos preparando para ouvir da palavra do Senhor. Nós queremos cantar um hino onde nós dizemos: meu coração é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Que você possa cantar junto com os nossos músicos, o Rogério e a Letícia. Meu coração é para ti, Senhor. 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 Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. A minha vida é para ti, Senhor. O meu trabalho é para ti, Senhor. A minha casa é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. O texto bíblico para hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, 13 a 35. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoraram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória.
e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, os escribas de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ouvir, o qual a Helenita fez a leitura, inicia-se dizendo: naquele dia. Que dia era esse? Se nós olharmos o contexto, vamos ver que naquele dia significa o dia da ressurreição de Jesus. Dia de alegria, dia de festejar, dia de vitória, da vitória de Jesus sobre a morte. Mas para aqueles dois discípulos, naquele dia significa o terceiro dia da morte de Jesus. Aqueles discípulos estão de luto, estão apavorados e eles abandonam Jerusalém. Eles saem daquela cidade de morte, de perseguição, de medo. Eles saem e vão a Emaús. No caminho, eles têm uma grande surpresa. Alguém se aproxima deles. Alguém caminha junto com eles. Alguém conversa com eles. Percebam a atitude de Jesus. Jesus não chega de dedo. Jesus não chega ali: "O que vocês estão fazendo aqui? Não era para vocês estarem lá em Jerusalém? Vocês não entenderam nada do que eu falei para vocês?" Não. Jesus, ele cria um ambiente fraterno. E a partir do momento em que Jesus se aproxima, Jesus começa a caminhar, Jesus então faz uma pergunta: "O que vocês estão discutindo pelo caminho?" Jesus permite que eles relatem aquilo que eles estão vivendo. Por mais que não esteja de acordo, com o que era de fato para ser, Jesus ele permite que aqueles discípulos falem. E na oportunidade, Cleopas, um dos discípulos, então ele relata tudo aquilo que aconteceu nesses últimos tempos em Jerusalém. E fala que eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel. Eles esperavam que Jesus libertasse Israel. Eles esperavam, não esperam mais. Eles não têm mais essa esperança. Eles sabiam do túmulo vazio, mas isso não significava nada para eles. Quando Jesus os ouve, a partir disso, então, Jesus ele começa a falar. E Jesus diz: "Como vocês demoram a entender e a crer nas Escrituras." Percebam que Jesus não diz: "Nossa, vocês nunca ouviram falar das Escrituras?" Não. Aqueles dois discípulos conheciam as Escrituras, mas eles não conseguiam fazer com que as Escrituras e a vida deles fossem juntas. Eles não conseguiam unir essas duas coisas. Infelizmente, muitas vezes,
vivemos como se a Bíblia fosse uma coisa e a nossa vida fosse outra. Nós também não conseguimos juntar. Jesus então começa a falar das Escrituras para aqueles 2 discípulos. E ao entardecer, eles chegam na cidade de Emaús e Jesus faz de conta que vai passar. Interessante também essa atitude de Jesus. E esses 2 discípulos então convidam Jesus para estar com eles e para jantar. Jesus então aceita. Jesus, no momento da janta, ele pega o pão, ele agradece e ele parte e dá aos discípulos. Nesse momento, aqueles discípulos, os olhos deles são abertos e eles conseguem ver Jesus que estava o tempo todo com eles. Percebam que esses discípulos, eles ouviram falar das Escrituras, Jesus estava ali, mas eles ainda não conseguiam perceber Jesus. Mas foi no momento da partilha, no momento da comunhão, no momento de estarem ali unidos, que eles reconhecem Jesus. E a partir deste momento, então, Jesus, ele os deixa. Jesus desaparece. E um discípulo fala para o outro, não nos ardia o coração, quando ele falava das Escrituras pelo caminho, a Escritura ardia o coração daqueles 2. Mas foi no momento da partilha que eles conseguiram perceber Jesus. E aqueles 2 discípulos então tomam uma atitude. Eles precisam voltar a Jerusalém, eles voltam a Jerusalém. O que aconteceu de diferente em Jerusalém? Jerusalém continua do mesmo jeito. Um local de perigo, morte, tristeza e dor. O que mudou foram aqueles 2 discípulos. Agora, aqueles 2 discípulos estão animados. Aqueles 2 discípulos, eles querem voltar, eles querem contar aos demais que Jesus ele não está morto. Ainda bem que a história, ela não termina somente ali quando Jesus ele parte o pão e elas reconhecem Jesus. Que maravilha, Jesus está aqui em casa. Mas a história continua com a atitude desses 2 discípulos. Porque se a história parasse só naquele momento ali da partilha do pão e eles se alegrassem com Jesus, seria uma história bonita, uma experiência bonita apenas para os 2. Mas quando nós encontramos Jesus, quando percebemos Jesus, a história não para. Nós precisamos falar para os demais, nós precisamos testemunhar esse cuidado de Jesus, esse Jesus que está vivo entre nós. A nossa fé, ela precisa da comunhão, do discipulado e da missão. Eles retornam para Jerusalém e relatam que eles também viram o Jesus. Amados, nessa história nós percebemos o cuidado de Jesus. Jesus não nos coloca na parede e não fica lá, como assim você não crê ainda? Como assim você está desanimado? O que é isso? Não. Jesus ele caminha conosco todos os dias, nos dá oportunidades de conversar com Ele. Jesus nos dá oportunidade para termos comunhão com Ele, de aprendermos com Ele e de fazer missão. Nosso Jesus é o Jesus que vive conosco. É um Jesus que não está morto, é o Jesus que está ressuscitado. Que nós possamos aprender com essa história, com esse texto maravilhoso, rico de detalhes. Nós possamos aprender com Jesus a forma também como que nós devemos agir com os nossos irmãos e irmãs, com piedade e misericórdia. Se tem alguma coisa que alguém fez de errado, que nós possamos conversar, dialogar.
porque é assim que Jesus ele age conosco. Nos momentos quando nós estamos fracos, quando a nossa fé vacila, Jesus ele vem até nós e permite um novo recomeço. Jesus permite que nós falemos a Ele e que assim a nossa fé possa ser fortalecida. Meus queridos, quero convidar para nós, em resposta a essa palavra do Senhor, que nós possamos cantar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos neste momento te pedir por todas as famílias, que Tu estejas dentro dos nossos lares, estejas conosco trazendo paz dentro de nossa casa. Não permita, Senhor, que falte o pão nosso de cada dia. Não permita, Senhor, que falte o trabalho, o emprego. Não permita, Senhor, que falte a saúde. Nos mantenha sempre firmes em Ti. Venha, Senhor, cuidar de cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Venha dar a ele, Senhor, a paz no seu coração. Rogamos por todas aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais, pedindo que Tu estejas junto deles, sendo o médico que eles precisam. Amado Deus, rogamos por esta semana que Tu estejas conosco, todos os dias, em todos os momentos. Que a nossa vida, Pai, seja para Te honrar e Te glorificar. Nós oramos crendo em Ti, confiando em Ti. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele dê paz em teu coração. Coloque sempre boas palavras em tua boca. Que Ele te use para a honra e glória dEle. E assim te abençoe o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor.